Vamos lá então, vamos para o nosso primeiro exercício de equilíbrio químico, né? Um exercício clássico. É para você montar a expressão de equilíbrio químico e calcular, né? Fazer os cálculos de acordo com os dados do exercício. Vamos ler o exercício. Efetuando em um recipiente de 500 ml, a certa temperatura, a reação de decomposição do trióxido de enxofre para formar dióxido de enxofre e oxigênio, verificou-se que, após estabelecido o equilíbrio químico, existiam 4 mols de SO3, 2 mols de SO2 e 1,5 mol de oxigênio, né, de O2, todos no estado gasoso. Determine o valor da constante de equilíbrio e verifique se no equilíbrio químico será mais favorável à formação de reagentes ou produtos. Bom, então, e ele te dá a reação já balanceada, né? A equação já está balanceada com seus coeficientes, tudo certinho, né? O primeiro passo que a gente tem que fazer, é calcular a concentração das espécies químicas no equilíbrio, certo? Então eu vou calcular a concentração do SO3, vou calcular a concentração do SO2 e a concentração do oxigênio. O que acontece, pessoal? Em um sistema que está em equilíbrio, a gente não pode esquecer que a reação, né, ela acontece assim, tanto do reagente para o produto, como o produto para o reagente. Quando que acontece o equilíbrio químico? Quando a velocidade da reação com base dos reagentes para o produto for igual à velocidade da reação dos produtos para os reagentes, tá? Então, quando V1 é igual a V2. A gente não pode esquecer isso daqui. Vamos guardar essa informação. A primeira etapa, então, era calcular a concentração das espécies no equilíbrio químico, que é o momento em que a reação tem a mesma velocidade nesse sentido como nesse sentido, ok? Bom, então o que ele dá lá no exercício? Ele diz que a concentração de SO3 no equilíbrio é 4 mol, tá? Só que tudo isso foi realizado num recipiente de 500 ml. Nós devemos converter 500 ml para litro, ok? Quando eu faço essa operação aqui, eu obtenho 8 mols, né, por litro. Da mesma maneira, eu vou fazer aqui com o SO2. O SO2, a concentração no equilíbrio foi de 2 mols, né? Mols. Tudo ocorreu num recipiente de meio litro. Quando eu faço essa operação, resulta em 4 mols por litro, ok? Para o oxigênio, no equilíbrio, haviam 1,5 mol. Calculando a concentração, eu vou ter 3 mols por litro. Ok, esse foi o primeiro passo, né? Eu vou usar esses dados aqui, ó, para substituir na minha expressão de equilíbrio. Como que eu faço então a expressão de equilíbrio? Ó? Constante de equilíbrio, eu vou olhar agora para a reação química e seus coeficientes estequiométricos, tá? Então ela vai gerar uma razão, né? Uma razão. O que é uma razão para matemática? A gente pode entender como se fosse uma divisão. Aqui em cima, na parte de cima aqui, ó, eu vou trabalhar com as minhas espécies químicas
relacionada com o produto da reação, que é o SO2 e o O2, ok? E todos eles vão ter que ser expressos em concentração mol por litro. Que aqui no equilíbrio químico a gente trabalha com a espécie representada dentro de um colchete, né? Então ficaria assim, ó, SO2. Isso é um produto, né, da matemática, produto, multiplicação. Então eu vou colocar a espécie SO2, que está aqui dentro de um colchete, que multiplica a concentração de oxigênio, ok? Mas eu tenho que prestar atenção em uma coisa que eu não posso esquecer. Eu tenho que utilizar também os coeficientes estequiométricos. Os coeficientes estequiométricos, quando eu vou montar a minha expressão na constante de equilíbrio, eles passam eles se tornam o expoente aqui, ó. Então para o SO2, o expoente vai ser 2, porque ele era o meu coeficiente. O oxigênio aqui não trazia nenhum número, mas você sabe que isso equivale a 1, né? E esse 1 passa a ser aqui em cima. Tanto faz você colocar esse 1 aqui ou não, né? Então, agora eu vou trabalhar com a parte de baixo da minha razão, né? Que é a parte de baixo aqui, ó. Eu vou pegar a espécie química SO3, né? SO3. E vou também olhar para o coeficiente. E vou transformar o meu coeficiente aqui, 2. Vou transportar ele para cima aqui. Ele vai ser o meu expoente. Olha, nesse momento eu montei a minha expressão da constante de equilíbrio para essa reação química, tá? Para essa situação, nessa temperatura, nessas condições. Agora eu vou substituir os valores aqui, tá? Então qual que era a minha concentração de SO2 lá no equilíbrio? Ele está falando que é 4 mol por litro. Eu não vou colocar os valores... eu não vou colocar as minhas unidades de medida, que é para facilitar o meu cálculo, tá? Não há necessidade de colocar. Então, qual que é a concentração do SO2 no equilíbrio? 4. Só que ele está dizendo que a concentração tem que ser elevada ao quadrado. Então, 4 ao quadrado. Multiplicamos, né? Porque estou carregando aqui esse sinal de multiplicação na expressão, ele é um produto, né? Qual que é a concentração de oxigênio no equilíbrio? Ele está falando que é 3. 3 elevado a 1 é 3, né? Ó. Então, não preciso me preocupar com o expoente. Qual que é a concentração do SO3 no equilíbrio? Ele está falando que é 8. Mas é 8 ao quadrado, certo? Ó. Eu transporto o valor da concentração para cá e não posso me esquecer do expoente, que estava vindo dos coeficientes, ok? Jamais poderei esquecer isso. Quando eu resolvo a parte matemática aqui, ficou simples, né? Ó. 4 ao quadrado é 16, que multiplica 3. Agora eu vou para a parte aqui de baixo aqui da minha razão, né? Ó. 8 ao quadrado é 64. Quando eu resolvo essa parte matemática aqui, eu obtenho o seguinte resultado: 0,75, tá? Então agora vamos pensar o seguinte, ó. Quando a constante de equilíbrio ela for maior do que 1, prevalece os produtos no estado de equilíbrio. Deixa eu erguer um pouquinho mais aqui. Equilíbrio.
quando a constante de equilíbrio ela é menor do que 1, prevalece os reagentes no equilíbrio. Ok? No equilíbrio. Então, pelo resultado aqui, ó, 0,75 é um número positivo. A constante de equilíbrio sempre vai ter que resultar em um número positivo, nunca em um número negativo. Mas é um valor abaixo de 1, certo? O que significa que quando a velocidade da reação nesse sentido for igual a esse sentido, você vai ter uma concentração maior de SO3, do trióxido de enxofre, certo? Esse é o significado primordial da constante de equilíbrio, para verificar se tem, no estado de equilíbrio, está prevalecendo os reagentes ou os produtos. Ok, pessoal? Até a próxima.